Hoje, quando as pessoas entram nos escritórios se tornando agente autônomo de investimentos, que mais estão falando aí, pô, o escritório virou banco, o escritório tá virando banco, tá parecendo banco nas cobranças, nas metas, e só cobra, 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 e demite, e não sei o que, e é o que mais se fala. Na minha época, lá em 2011, e pô, quando eu falo assim na minha época, eu me sinto até já muito velho, mas não sou muito velho. E na minha época, que lá 2011 até um pouquinho antes ali, que eu não era exatamente agente autônomo, mas já trabalhava no mercado financeiro desde 2008, né? Mas desde lá que eu vejo que a pressão era zero. A pressão estava só na cabeça do agente autônomo, era dele e ponto. Não tinha pressão. Por quê? Não tinham sócios de escritório exatamente que ficavam ali fazendo pressão ou queriam crescer. O mercado era muito novo, o mercado não tinha uma estratégia, ninguém tinha métrica, ninguém acompanhava a métrica, ninguém sabia, pô, eu preciso fazer funil de venda, por exemplo. Pô, funil de vendas, ninguém olhava para isso. Pouquíssimos escritórios, arrisco dizer que nenhum escritório olhava para isso. A gente simplesmente sabia, pô, se eu capto uma conta, eu vou começar a ganhar dessa conta, eu ganho X, Y, uma média do que ganhava ali. Era mais ou menos isso. E a gente saía trabalhando, ponto. Se reunia lá no escritório com alguns assessores, a gente bancava lá o escritório, enfim, tinha tudo um caminho a ser percorrido ali. Mas não tinha cobrança. Porque não tinham sócios, não tinham gestores, não tinham líderes. Todo mundo era agente autônomo, era quase como um coworking. Imagina um coworking gigante, assim, grande, gigante não, mas grande, sentado ali na mesa alguns assessores, uns 30, 40 assessores, e cada um trabalhando por sua conta e risco, né? Se decidir parar, os outros falam, pô, que pena, ele parou, né? Era mais ou menos assim. Agora mudou o jogo. E é exatamente nesse ponto que eu quero falar com você. Vou te explicar nesse vídeo aqui, dar uma passada, uma pincelada aí no como que está o cenário hoje e se realmente a pressão que está sobre o agente autônomo de investimentos já se tornou igual ao do bancário, do gerente de relacionamento, ao assessor de investimentos CLT, enfim. Vamos falar sobre isso aí. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Dessa vez eu quero basicamente dar minha opinião, o que eu penso sobre isso, o que eu penso sobre a pressão dos escritórios, né? Mas antes disso, pô, deixa seu like aí, é mega importante que você clique nesse botãozinho aí, é tão simples, quanto mais você clica ali, quanto mais não, mas todo vídeo você clicar, melhor é porque o YouTube vai disparando esse vídeo para outras pessoas, entende que é relevante e por aí afora. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e comenta aí embaixo, vamos conversar. A conversa tá aberta aí pra gente bater papo, beleza? Bom, vamos lá. É como eu disse, eu quero abordar aqui uma opinião. Não é exatamente o que é o mercado, é a minha opinião. Por ter passado aí por, basicamente nesses 10 anos, 3 escritórios, vai. 3 escritórios e um banco, então dá para eu falar aí mais ou menos como que era lá atrás, como que foi durante o escritório que eu fui ali diretamente responsável na gestão, por ser do sócio majoritário ali, e também no último escritório que eu tive a passagem, que já foi como um sócio minoritário, né, que foi a fusão, e aí depois me tornando líder ali do escritório, eu posso te dizer qual é a diferença de cada um e o que isso impacta, qual que é a diferença entre o agente autônomo e o bancário. Qual que é hoje a pressão que a gente tem sofrido ou a pressão que o bancário sofre ou que eu sofri como bancário também. Então eu posso te falar aí com bastante propriedade por ter passado nos dois caminhos aqui. Vamos lá. Hoje o cenário está totalmente diferente de quando eu comecei lá de 2011 e também bem diferente de 2013, 2014, jamais não tão diferente de 2015, mas ainda com algumas diferenças. Em 2011, os agentes autônomos, como eu disse, eram quase como um coworking, né? Então ele chegava ali, trabalhava, se ele quisesse chegar às 4 horas da tarde e sair às 5, beleza. Agora, se ele quisesse chegar às 7 horas da manhã também e sair meia-noite, beleza também, show de bola, parabéns. Você vai receber mais por isso porque está trabalhando mais talvez. Ou se eu chegar às 4 e sair às 5, mas fiz uma boleta de 10 milhões lá, beleza também, tá tranquilo. Então, antigamente era muito assim, ninguém tinha muito o que opinar sobre o outro, porque a profissão acontecia dessa forma. Hoje já é muito diferente, hoje os escritórios se profissionalizaram. Os escritórios têm CRM próprio, antigamente nem isso existia, né? CRM, pensar em CRM, que é funil de venda? Que isso? Hoje em dia, funil de vendas, treinamentos, existe toda uma estrutura de expansão, RH,
de pensamento coletivo, de liderança, equipes, que está muito parecido com o banco, concorda? Que está muito parecido aí com uma estrutura que já é muito mais institucional. Antigamente era muito mais coworking, não era como que eu posso dizer? Não era tão corporativo, né, como é hoje. Hoje é um sistema muito mais corporativo. Existem as bandeiras dos escritórios, os escritórios aí se tornando corretora, né? Então, cresceu tanto que está se tornando corretora, o que muitos falam, pô, está se tornando banco. E o que é se tornar banco? Vamos trazer para o jargão que todo mundo tem usado, né? A fala que todo mundo tem usado aqui, tá se tornando banco. Até cliente eu já ouvi falando isso. Pô, é que o escritório tal tá virando banco, né? O que ele quer dizer com isso? É que está se estruturando tanto e muitas vezes o assessor até está deixando de atender alguns clientes ou passando o cliente para outros assessores e estão criando aqui tiers, né? Criando faixas de atendimento, tá? O cliente acima de 300 fala com um assessor mais que não seja tão júnior, mas ainda não é tão senior também, né? Já o assessor que seria um pleno, né? Já um assessor, um cliente que tem mais de 1 milhão, é o cara que vai ser atendido por um senior, por um private e assim por diante, por um cara que veio do banco, que era o private lá no banco, que era ultra high lá no banco, e assim por diante, acaba criando essas segmentações. E por isso fica muito parecido com o banco. Já para o profissional, para o agente autônomo, o que fica muito parecido com o banco é que começa a haver cobranças, né, coisas que não tinham antigamente e que alguns escritórios hoje ainda não têm. Né? Então, alguns escritórios, os maiores principalmente, eles querem alcançar algo. O que é esse algo? É ter equity, né? Ter algo que é valorizado, ter um valor de mercado, o valuation realmente ser um valuation, de você analisar e falar, não, aqui tem valuation, tem geração de caixa, tem como a gente analisar um LTV, um CAC, tem tudo ali realmente como uma empresa, como um corporativo. Quando a maioria desses escritórios que já não tem essas análises, já não tem uma análise de métrica, de quanto que tem que crescer, quanto que cada assessor tem que captar, não passou por uma consultoria, por exemplo, da Falcone, que eu passei, inclusive, já não pensa muito assim, né? Alguns escritórios não pensam muito assim. E, naturalmente, esses escritórios, por terem passado por uma consultoria de gestão e ter colocado tudo isso numa linha de raciocínio ou numa linha de produção que seja mais parecido aí com a Falcone mesmo, esses daqui, realmente, por que se parecem com o banco? Porque o banco tem essa estrutura. Só que a grande diferença aqui está na remuneração do assessor. Né? O assessor ele tem uma remuneração e uma possibilidade de se tornar sócio. Então aqui, vou fazer aqui a meia-culpa, tá? Estou totalmente isento aqui e eu posso dizer, como escritório, cara, faz sentido você ser um agente autônomo num grande escritório e pagar o preço de sofrer uma pressão quase como a do banco ou muito parecida com a do banco. E o que é essa pressão, né? Também é bom a gente falar disso. Essa pressão é quando você é cobrado para captação, quando você é cobrado para preencher o CRM certinho, que é cobrado até mesmo às vezes para estar no escritório em tais horários, estar no escritório nos horários pelo menos comerciais, aparecer lá para mostrar a cara, né? Essas coisinhas aqui fica muito parecido com o banco, né? Mas ainda tem uma certa liberdade. Então, se eu pudesse colocar no percentual, se a cobrança do banco está em 100%, vamos supor, não que 100% é o máximo que não dá para cobrar mais, né? Mas está no 100%, o de parecido ali é como se o escritório hoje estivesse entre 60% a 70%. Tem muita cobrança, mas ele não pega os outros 40% aqui, porque ele tem essa remuneração que é maior, muito maior. Ele tem também a possibilidade de se tornar sócio, que também é uma diferença muito grande aí dos escritórios, das corretoras, dos bancos. Mas ele tem sim essa cobrança e ele começa a ter uma coisa que, se você não está alinhado com essa cultura, você tem a possibilidade de ir para outros escritórios também. Você tem escritórios menores, ou escritórios até que são relevantes, com 5 milhões, com 7 bilhões, 5 milhões, 5 bilhões, 7 bilhões em torno aí de custódia, você vai conseguir entrar no escritório desse e ter um pouco mais de liberdade. O que é essa liberdade, então, né? Essa liberdade seria você poder trabalhar ali e não ter cobrança, não ter liderança, ou ter alguém até responsável para você bater papo, mas não ser uma pessoa que vai ficar te cobrando o tempo inteiro, tem que preencher, tem que fazer, tem que fazer. Não é isso. Então você tem mais liberdade. Tem mais liberdade, eu quero viajar segunda, terça, quarta e quinta. Vai. A pessoa vai tranquilo, não precisa ficar informando ninguém, ou informa, mas também só informa para a pessoa saber caso alguém bata lá procurando ela,
saiba que ela está viajando em Cancún, sei lá. Então tem vários modelos. Então não dá para eu dizer para você, o agente autônomo está sendo cobrado assim como o bancário também está sendo cobrado. Não, não está. Ainda existe uma diferença muito grande. Porque existem sim, desde o maior escritório, o cara que está querendo ser alta performance, que está querendo ter um valuation, e tem vários motivos para ele poder ter essa cobrança, e é necessário ter essa cobrança, ele ainda assim tem uma diferença grande quanto ao banco. Já você tem outros escritórios que eles não querem fazer esse guarda-chuva, que não querem entrar nessa linha aqui de gestão, de liderança, de cobrança, de alinhamento, de planejamento, de proximidade com o assessor ali, de estar um pouquinho mais próximo fazendo uma gestão, enfim, que ele simplesmente é como quase como o modelo antigo lá do coworking, onde você trabalha, você faz o que quiser. Existe também esse modelo. Então por isso é que eu discordo quando alguém fala, cara, o agente autônomo virou bancário. Discordo. Mas também concordo quando diz que está muito mais próximo. Isso sim, do que era, sim, está muito mais próximo, mas você ainda tem a sua liberdade de escolha. Você ainda pode entrar no escritório que não está seguindo tanto esse modelo. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para passar para você aí a minha opinião. Quero saber a sua, comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve e eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e até a próxima.